Fala, traders! Vamos então para a nossa sexta aula, entender um pouquinho sobre capturas de liquidez. Isso aqui você pode ter certeza que vai ser uma grande virada de chave no seu plano de trading. Tá? Toda operação após a captura de uma liquidez, ela aumenta significativamente a sua operação, as probabilidades da sua operação ter um direcional correto. Tá? Então, mesmo que você não opere exatamente da mesma forma que nós operamos aqui, né? Se você, dentro do seu operacional, você aguardar a captura de liquidez, você tem uma alta probabilidade de não ser estopado e da sua operação se desenvolver. Tá? Lembrando aqui que o nosso operacional, que nós estamos aqui ensinando de forma gratuita para você aqui, através dessa playlist, desse mini curso, ela já tem algo extraordinário para melhoria para o seu conhecimento do seu plano de trading, tá? Então, se você seguir aqui o passo a passo, você já vai estar virando muito a chave no seu dia a dia operacional. Capturas de liquidez. Então, a gente já entendeu um pouquinho sobre as induções, né, que o preço faz aqui. E a captura de liquidez nada mais é do que a gente identifica a liquidez no gráfico, tá? Nesse caso aqui, o preço cria de forma muito concreta, muito visível, né? Uma liquidez acima desses topos aqui. Repara que o preço chega aqui e reverte. Muito provavelmente você vai ter aqui, ó, um outro ponto, né, de liquidez, e esse operacional, esse topo ou essa resistência que o preço forma aqui, ele muito provavelmente vai estar capturando a liquidez de um topo anterior ou de uma estrutura, né? Algum momento em que o preço tem andado aqui assim de forma lateral, e aí de alguma forma ele captura a liquidez dessa lateralização, faz o choque, e isso aqui num time menor pode ter certeza que existe grande chance de ter acontecido, tá? Então o preço ele vem, captura uma liquidez, deixando aqui um novo ponto de liquidez. Se esse topo ele rompe, por exemplo, um fundo válido, nítido, valida isso aqui como um topo de BSL. Mas fica muito mais interessante quando ele nivela pelo menos mais uma vez. E quanto mais vezes ele nivelar esses topos, mais nítido vai ficar isso aqui como uma resistência. Então, para o trader comum, né, o trader que não identifica esses pontos no gráfico, ele começa a pensar da seguinte forma: toda vez que o preço chega nessa região, ele respeita. E o preço volta nessa região, ele respeita. Então, o preço vai voltar aqui, o que ele vai pensar em fazer? Vender. Com stop aonde? Acima dos topos. Então, começa a gerar aqui liquidez nesse ponto acima. Tá? Quando isso acontece, o que você tem que aguardar? O preço ganhar, né, esses topos, fazendo o quê? Gerando a captura dessa liquidez. E aí sim, nesse ponto aqui de cima, que ele vai estar capturando essa liquidez que vem de trás. Então, aqui acima desse ponto, nós temos uma excelente região para quê? Para buscar vendas. Tá? Então, esse movimento capturando a liquidez é que é excelente. Normalmente, o que a gente fala aqui nesses pontos? Eu vou mudar a cor aqui, porque quando o preço faz isso, essa liquidez ela vai estar muito clara, muito evidente num time frame macro, um time frame maior. E após o mercado capturar essa liquidez, o que a gente faz? A gente aguarda o preço capturar, desce para um time frame menor, e aí normalmente a gente espera um choque. E aí o preço visita uma região de ponto de interesse institucional, né? Um order block, e nas aulas à frente a gente vai estar falando um pouquinho sobre isso também. E aí ele deixa aqui um bloco de ordens institucional. No teste, na mitigação, e agora você já sabe o que é mitigação, a gente já falou sobre mitigação, você tem aqui uma venda nesse bloco. O seu stop vai estar barato, por quê? Porque isso aqui vai estar no macro, porém isso aqui vai estar num time menor, que vai te dar um stop que nós consideramos saudável até no máximo 150 pontos para o índice e até 5 pontos
no máximo para o dólar. Então, no dólar, você operando aí um mini contrato, por exemplo, você vai estar um stop de R$50 para buscar R$150 no mínimo, e isso no máximo. Às vezes no dólar costuma dar stop de 2 pontos, 2,5 pontos, né? Parece um pouco absurdo, né? Para mim hoje é natural, mas quando eu operava outras técnicas, outras estratégias, não entrava na minha cabeça uma pessoa ter 2 pontos de stop no dólar. Era pouco, porque eu utilizava no dólar 10 pontos de stop, e aí na grande maioria das vezes eu ainda era estopado. E no índice, no máximo 150 pontos, mas aí é o máximo, tá? Em média, o nosso stop no índice vai de 60, 80 pontos até 120 pontos, o que parece também um absurdo, um stop de 60, 80 pontos, 100 pontos no índice. Porque muitas pessoas utilizam stops de 300 pontos, 250. Eu já vi pessoas utilizando 500 pontos de stop no índice, né? Por quê? Porque elas não têm o time de entrada. O operacional delas não dá para elas um time bem preciso. E nós temos aqui na nossa estratégia um time muito cirúrgico, né? E muitas vezes a operação pega, né, executa a sua ordem, você negativa 5 pontos, 10 pontos e o mercado desenvolve a seu favor na grande maioria das vezes. Então é muito preciso, tá? Então é mais ou menos isso aqui, ó, que você tem que estar atento. Identifica a liquidez, e se você assiste o nosso pré-mercado aqui no canal, ativa lá o sininho. Todos os dias eu mapeio aqui o mercado, né? De forma a identificar esses possíveis pontos de liquidez, para quando o mercado visita e faz esse desenho aqui no gráfico, num time menor, você tem ali uma possibilidade operacional, tá? E a mesma coisa se for o contrário. Por exemplo, aqui, eu já até deixei aqui para você, ó, o preço ele vem e começa a nivelar aqui, ó, os fundos, é a mesma coisa, o mercado captura aqui uma liquidez, né? Faz aqui um choque e te dá aqui uma possibilidade vendedora, tá? Então, você repara que o preço faz um choque aqui, ó, com intenção, né, de preço contrário, quebrando aqui um topo válido que renovou aqui o fundo, faz o teste, mitiga, e muito provavelmente, na maioria das vezes, ele vai mitigar aqui uma região de institucional, de interesse. O seu stop sempre abaixo da mínima, tá? Porque às vezes o preço ele vem aqui e vai lá, não vou colocar, às vezes o bloco está um pouco refinado, vou colocar no 50%, não precisa nada disso. Só se o stop estiver muito caro e o movimento tiver sido muito grande, na volatilidade naquele momento, e aí você, por causa do stop, você coloca lá no 50%. Estando dentro da gestão de até 150 pontos, stop abaixo do fundo, sua ordem na entrada do bloco, fez o teste e desenvolve ali o movimento. Um outro tipo de liquidez, né, que a gente identifica muito no gráfico, fala muito aqui com vocês, é aqui, ó, o preço. Ele vai andando de lado, vai gastando tempo, né? O preço, ele vai gastando tempo aqui, né? E aí, ele vem aqui em cima, captura a liquidez, faz o choque, é a mesma coisa. Só que aqui o preço, aqui ele veio subindo, né? Começou a nivelar, muito provavelmente ele está aqui já numa região, né, de liquidez anterior, e ele em captura de liquidez começa a andar de lado, e aí faz esse desenho aqui, esse movimento, começa a gastar tempo andando de lado, nivelando aqui os topos, captura a liquidez dos topos, faz o choque aqui, faz o teste, né, aqui nessa região, e aí aqui você tem a possibilidade de executar uma venda, tá? A mesma coisa aqui, ó, se for o contrário. Mesma coisa, não muda nada. E o mercado faz isso diariamente, todos os dias o preço ele se repete o mesmo movimento, tá? Mesma coisa. Então, essas capturas de liquidez aqui te dão um tempo de entrada muito preciso, a região de forma precisa. É 100%? Nada é 100% na Bolsa de Valores. Nada é 100% no Day Trade. Mas você tem uma alta probabilidade de desenvolvimento. Quando você perde pouco,
Quando você ganha muito. Por isso é tão importante você entender a gestão de risco. Por isso é tão importante você entender o risco-retorno. E a gente vai ter mais para frente uma aula aqui nessa playlist a respeito do risco-retorno, da gestão de risco. Tá? Continua vendo aula por aula que você vai ficar muito bom. Veja essas aulas, reveja essas aulas para que você entenda de fato o nosso operacional, a nossa leitura gráfica, tá? E você vai se desenvolvendo nesse mercado, tá ok? Então fica com Deus, um forte abraço e até a próxima aula.